Boa noite, meu irmão e minha irmã. Estamos mais uma vez nesse Somos Igreja e quero convidar você hoje para um assunto muito especial. Como vocês sabem, todos os seres humanos têm como objetivo comum a felicidade, mas alguns se perdem nesse caminho que é tão longo e que às vezes tão árduo, tão difícil. Nesse sentido, convido você e sua família para meditarmos alguns dizeres do Papa Francisco, deste senhor que assume este cargo de tanta responsabilidade pela unidade dos cristãos e também pela unidade daqueles que têm muita boa vontade. Por isso, hoje, nesse Somos Igreja, como igreja, para a igreja e em igreja, juntos vamos falar sobre 10 pontos, 10 dicas que o Papa Francisco dá para nós hoje, para que a gente viva em felicidade. Lembrando que a felicidade não se faz sozinho. Vamos para a primeira dica. A primeira dica do Papa é viver e deixar viver. O Papa diz que lá em Roma tem um ditado que as pessoas dizem andar e deixar a pessoa andar. Isso é fazer com que o outro não fique dependente de mim, mas que o outro tenha autonomia, de que eu viva, que você viva, que todos vivamos. Por isso, que todos possam seguir os seus próprios passos, de acordo com a sua responsabilidade, que cada um dê seu próprio passo na vida em busca do seguimento de Cristo, em busca daquilo que lhe faz bem, daquilo que lhe preenche realmente como ser humano. Quando eu ligo de preenche, não digo algo material, mas digo os valores, as coisas boas da vida. O segundo passo, doar-se aos outros para não deixar o coração dormido. O Papa lembra que para a gente ter um coração sempre aberto, um coração sempre atuante, é preciso exercitá-lo. Não há melhor forma de exercitar o coração como aquela que nos lembra São Francisco de Assis. É dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Por isso, meus irmãos, nesse tempo que está tão difícil de se amar o outro, que a gente possa perdoar mais, que a gente possa sentir mais com o coração do outro. O Papa lembra que a água parada é a primeira que se corrompe. A água parada não traz vida, ela chega até a cheirar mal. Por isso, que a gente possa colocar o nosso coração sempre em exercício de amor, em exercício de vida. A terceira dica do Papa é mover-se com humildade, com benevolência, com paciência. E aqui, o Papa diz uma parábola para nós. Imaginem um rio. Quando nós somos jovens, o nosso rio tem fortes correntezas. E a gente não há pedra que nos segure. Nós passamos por cima, passamos para o lado, desviamos. Não há barreira que nos consiga manter. Quando nós vamos nos tornando adultos, mais experientes com a vida, nós buscamos sempre manter águas mais tranquilas para continuar dando oxigênio às nossas águas, vida ao nosso rio. Mas quando chegamos à idade boa da vida, que é a melhor idade, a idade da sabedoria, a idade da experiência, quando nós já estamos envelhecidos, aí sim é que nós conseguimos manter as nossas águas calmas, com paciência para pensar, com tranquilidade, tanto para os peixes maiores quanto para os peixes menores, para o crescimento das plantas, para
os animais virem e beberem água. Por isso, são nas águas tranquilas que nós aproveitamos melhor a vida. É nessa água, nesse remanso da vida, que a gente aprende a viver. E lembra o Papa, um povo que não trata bem os seus idosos é um povo sem futuro. Porque são os idosos que nos ensinam, são esses que têm a experiência da vida, que nos ensinam a melhor forma de vivê-la. A quarta dica: preservar o tempo livre com a sadia cultura do ócio. O Papa lembra que nós estamos vivendo um ciclo do consumir para produzir e do produzir para consumir. O que isso significa? Todos nós chegamos no final do dia e falamos: nossa, estou cansado, hoje passei o dia inteiro nessa correria. E aí nós esquecemos do ócio, esquecemos de nos ocupar com nada, de uma boa leitura, de um contato com as pessoas. Precisamos, quantas mães esquecem de brincar com seus filhos? É preciso então essa cultura de às vezes ficar sem produzir nada, ficar sem consumir nada. Nós precisamos nos atentar para isso. O Papa nos lembra que esse ficar sem fazer nada é muito importante para o nosso descanso e para a nossa realização enquanto pessoa humana. Por isso, você que é pai, você que é mãe, você tem brincado com seus filhos? Brinque com seus filhos, abaixe, brinque com eles, brincadeiras de criança, saudáveis. Os seus filhos crescem. Não esperem eles ficarem jovens para você fazer brincadeiras de crianças. Por isso, aproveite cada minuto do seu filho. Não deixe passar esse tempo tão importante. Brinque com seus filhos, porque isso preenche a nossa vida. A quinta dica é o domingo para a família. Nós temos 3 culturas que guardam feriados. Os muçulmanos guardam feriado na sexta. Os judeus guardam feriado no sábado. E os cristãos guardam feriado no domingo, que é o dia do Senhor. É o dia em que a gente se reúne em nossas comunidades. O domingo não é para trabalhar. O domingo foi cultivado agora no nosso capitalismo recente como um dia a mais para a gente fazer uma hora extra, para a gente cobrir a folga de alguém, para a gente ganhar um dinheirinho a mais. Mas será que isso mesmo compensa? Nós já trabalhamos de segunda até sábado. O domingo é para o nosso descanso. É o tempo rico com a família. É o tempo de visitar os amigos. É o tempo de levar a família para o lazer. Seja para uma praça, seja para ver um lugar diferente, seja para ver uma árvore florida. São coisas simples que preenchem o nosso domingo. O domingo é coisa de ficar com a família. É um tempo oportuno de ficar com a nossa família e com a família de Deus, que é a comunidade. Por isso, o domingo é esse tempo tão oportuno. A sexta dica que o Papa dá é ajudar os jovens com criatividade a cultivarem o seu primeiro emprego. Hoje, nós reclamamos e muitos de nós não contratamos jovens porque falamos que o jovem não tem experiência. Mas como? Se ninguém dá experiência para os jovens trabalharem. É preciso, sim, errar para aprender com os próprios erros. É através dos erros que todos nós aprendemos. Só os filhos de elefante, de baleia, nascem grandes. Os outros nascem todos pequenos e minúsculos. Por isso precisamos cultivar os pequenos para que também cresçam e se tornem adultos. Por isso é importante que os nossos políticos criem políticas públicas que profissionalizem os jovens com profissões
como encanador, eletricista, cursos rápidos que deem dignidade para esses jovens, para que consigam o primeiro emprego, para que consigam com dignidade o seu pão. Com certeza, os jovens que não conseguem o primeiro emprego ou que perdem a motivação do primeiro emprego são os jovens que vão buscar as drogas, são os jovens que buscam a criminalidade. Por isso, busquemos com criatividade ajudar os jovens a se firmar na vida. A sétima dica para sermos felizes que o Papa dá é cuidar da natureza e amar a criação. Quando Deus criou o mundo, pediu que o ser humano administrasse cada coisa com o seu devido tempo e o seu devido espaço. Tanto é que o ser humano começou a cultivar as coisas e, como um sentimento de pertença, de fazer parte, ele deu nome a tudo, nomeou todas as coisas. E hoje nós temos nome para todas as coisas. Nós precisamos cuidar do que é nosso. O mundo é nosso, é presente de Deus para cada um de nós. Por isso, precisamos cultivar a natureza como sendo parte de cada um de nós, e não como sendo algo que a gente pode usar e sempre se renova. Não, a natureza precisa de um tempo. Todos nós precisamos de um tempo de descanso, um tempo de trabalho. A oitava dica que o Papa dá para a nossa felicidade é esquecer-se rapidamente do negativo que afeta a vida. Muitos de nós hoje temos a triste impressão de que quando estamos embaixo, é muito mais fácil abaixar o outro do que buscar levantar-se. Não nos cabe falar mal da vida do outro para rebaixar o outro, para que ele chegue ao fundo do poço junto conosco. Isso exige um esforço nosso, que seria muito mais útil se fosse para nos reerguer. É muito melhor que a gente levante e fique de pé do que derrube o outro para ficar no chão junto conosco. Por isso, que a gente coloque em prática o perdão, que a gente coloque em prática a misericórdia, para que a gente faça o outro crescer e que a gente cresça também com o crescimento do outro. Que a gente seja capaz de cultivar as coisas boas. Que a gente não critique o outro simplesmente por criticar, mas que a gente sempre ajude o outro a crescer. É essa a oitava dica do Papa. Esqueçamos o negativo da vida. Que a gente não guarde ressentimentos, mágoas de ninguém, mas que a gente guarde só aquilo que traz felicidade, a própria felicidade. A nona dica é respeitar os pensamentos dos outros. Todas as pessoas têm ideias próprias, têm pensamentos próprios. Cada um pode ter o seu, mas precisamos respeitar os pensamentos dos outros para que todos progridam na comunicação. Respeitar o pensamento do outro significa que muito mais acolhe e chama com o testemunho do que falar em causa própria. O famoso proselitismo. Defender e falar o quanto eu sou bom. Não. Nós atingimos muito mais por aquilo que fazemos do que por aquilo que falamos. As palavras chamam a atenção, mas os exemplos arrastam. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não cabe a nós ficar falando bem da nossa religião, mas sim, devemos não atacar as religiões dos outros. Cada um tem a sua religião. Cabe a nós, sim, dar testemunho com a nossa fé. A 10ª e última dica é buscar a paz como compromisso. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo num tempo de muitas guerras. É tempo de guerras entre as tribos na África. É tempo de guerra na faixa de Gaza.
tensões entre a Ucrânia e a Crimeia, várias tensões que nós temos no nosso mundo de hoje. Por isso, precisamos rezar pela paz. A paz não é passiva, a paz é sempre ativa. Isso significa que nós devemos, com as nossas atitudes, dar bons exemplos de como se constrói a paz. Não podemos ficar esperando a paz de braços cruzados. Precisamos trabalhar para que ela aconteça, sempre dando bons exemplos. A paz acontece de forma muito criativa no nosso meio. Por isso, a paz também é uma dica que o Papa Francisco dá para que a gente tenha felicidade. Sem paz, pode ter todas as outras dicas cumpridas, mas nós não teríamos a felicidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, são essas as dicas que o Papa dá para a nossa felicidade. Nenhuma das dicas são dicas apenas individuais, mas que partem da nossa individualidade para o todo, para o geral, para o grupo, para a nação, para a sociedade. É o nosso esforço para o bem comum. Por isso, essas dicas, meus irmãos e minhas irmãs, partem sempre de nós, para que o outro tenha vida. Por isso, rezemos para que o Papa Francisco continue firme na fé e para que nós também continuemos firmes na fé, para que a gente trabalhe pela nossa felicidade. Quando todos forem felizes, nós seremos felizes. Peçamos a bênção de Deus para todos, para que alcancemos juntos a felicidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco, padroeiro da paz, desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como filhos e filhas, como instrumentos da paz, vamos e construamos a paz no meio de nós. Boa noite a todos. Como igreja somos